Eu cheguei ao episódio 100 de One Piece. Esse vídeo ele não é um resumo nem nada do tipo, é realmente só pra eu falar o que é que eu tô achando do anime até agora. Eu demorei muito pra começar a assistir porque eu não queria assistir um anime de 1000 episódios do Pirata que se Estica, mas enfim, eu comecei, eu tô gostando bastante e eu queria muito compartilhar o que é que eu tô achando desse início. Eu já tenho alguns spoilers do anime, de algumas mortes e tudo, então eu tô bem tranquila em relação a isso. Mas eu também acabei pegando spoiler pra fazer a capa desse vídeo. Eu acabei vendo que tem algumas pessoas que vão entrar pra tripulação que eu ainda não sabia que essas pessoas iam entrar. E agora já tenho esse spoiler. Eu queria começar falando da dublagem. A dublagem do anime é muito boa. Eu dou muita risada porque até em momentos que eu não achei tão legais no anime, porque achei que tava um pouco arrastado, ainda assim a dublagem consegue deixar tudo mais engraçado. E eu sei que no original também é muito engraçado, mas atualmente eu tô assistindo dublado e tá sendo muito legal porque eles falam de um jeito muito engraçado e eu tô gostando muito. Só falando esse vídeo é totalmente opinião mesmo, é só porque eu queria muito compartilhar o que é que eu tô achando desse início do anime. E enfim, se vocês discordam, digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Mas uma coisa que eu observei, que eu dei uma olhada nas idades dos personagens no início da história, enfim, foi só uma pesquisa rápida no Google, eu nem sei se tá totalmente correto, mas pelo que eu vi, o Usopp e o Luffy, eles têm 17, por aí. E isso fica muito claro quando eles estão lá no navio. No navio não. Enfim, isso fica muito claro porque tem um episódio que eu gostei muito que o Usopp e o Luffy ficam chamando o Zoro pra brincar de pega-pega. E aí o Zoro fala que não vai brincar porque o Zoro é mais adulto e tudo. E aí eles ficam provocando o Zoro dizendo que o Zoro não ganharia. E aí o Zoro termina brincando com eles. Então eles sempre têm essa parte, entre aspas, mais infantil de ficar sempre brincando. Eu observei que o Usopp e o Luffy, por serem os mais novos da tripulação, eles têm muito isso. Sobre o Zoro, eu já conhecia a história dele graças às músicas de anime que eu já escutei, então já sabia de toda aquela história dele. No início ele era bem mais sério, agora no episódio 100, 90, 100, enfim, ele tá um pouco mais cômico, ele fica brigando com a Nami toda hora, fica chamando ela de bruxa, enfim, ele tá um pouco mais engraçado. Antes já era, mas ele tava mais sério, agora o personagem tá um pouquinho diferente, mas ainda assim tá muito bom. Eu gostei muito do Sanji quando mostrou a despedida dele lá do Baratie, achei bem lindo, eu não esperava que tivesse choro e tudo, e achei bem interessante. E eu gostei muito do Sanji desde o início, porque ele tinha aquela questão de sempre alimentar quem tava com fome, independente do que acontecesse. Ele fala na primeira aparição dele, ele pergunta pro cara da marinha se o dinheiro enche a barriga dele. E eu achei muito interessante, porque se você for analisar, tecnicamente o dinheiro enche sua barriga porque você paga pela comida. Mas o que o Sanji quis dizer é que, mesmo que você tenha muito dinheiro, se você estiver num lugar que você não tem comida nenhuma, você não vai poder comer o dinheiro. Então o dinheiro não vai encher sua barriga em todas as ocasiões. Que foi tipo o que aconteceu com ele e com o velho lixo. Que eles estavam lá naquela situação e só tinha o tesouro e aí eles ficaram lá passando fome. Mas enfim, eu gostei bastante dessa característica do personagem. O vídeo não tem roteiro, então eu tô falando aleatório, mas eu gostei bastante disso do Sanji ter essa questão de sempre querer alimentar aquelas pessoas que estão com fome. Isso eu gostei muito do personagem. Eu não conhecia a história dele, era um personagem que eu não conhecia a história e que eu gostei bastante. O Usopp, eu não tenho muito o que falar do personagem. No fim, apesar dele ser muito mentiroso, ele tem aquela nobreza. E quando isso ficou muito claro foi quando ele encontrou com um caçador de recompensas. E esse caçador de recompensas tinha enfrentado o pai dele e teve o duelo dos dois. Eu achei bem interessante porque apesar do Usopp ter aquela questão de mentir e dele sempre ser medroso, eu sempre falo que o Usopp é o personagem que mais parece comigo. Porque se eu tivesse naquelas situações que aquele pessoal entra, com certeza eu seria a primeira a querer fugir, e o Usopp é assim, ele quer fugir, mas no fim ele sempre acaba lutando e ajudando o pessoal. A Nami, o arco da Nami foi o arco que eu até agora achei mais impactante, porque o arco no caso de todos os personagens, o Zoro teve aquela perda dele na infância, e agora ele quer ser o melhor espadachim, inclusive teve o combate dele lá com o Mihawk, que eu achei muito legal, porque eu gosto bastante do Mihawk também, mas ele não apareceu muito, inclusive tinha uma coisa que eu não sabia, que o Mihawk, ele é amigo do Shanks, e isso pra mim foi quando eu vi os dois juntos, eu fiquei maravilhada, porque o Shanks era um personagem que eu achava que era um vilão, porque eu sempre via aquela abertura de One Piece, a primeira abertura, porque eu gostava da música.
E eu sempre via o Shanks com um chapéu igual do Luffy, então eu achava que o Shanks era algum vilão, só que na verdade não. E eu gostei bastante do Shanks, daquela característica dele também, de não se importar de ser ridicularizado, mas se importar se algum amigo dele passar por isso. E como o Mihawk já era um personagem que eu conheci, que eu já gostava bastante por ser espadachim, eu fiquei muito feliz de saber que os dois se conhecem e foi muito legal. Mas voltando pra Nami, o Sanji, ele teve aquela questão quando ele era criança, e aí ele conseguiu, né, eles conseguiram montar o Baratie e ficou tudo bem. O Zoro tem aquele objetivo de ser o melhor espadachim do mundo, e o Sop também tem toda aquela questão, só que pra mim, a Nami até agora, da tripulação, foi a personagem que mais, o personagem, assim, que mais sofreu, porque a Nami, ela passou muitos anos lá na tripulação do Arlong, tendo que fazer algo que ela não queria com um cara que tinha matado a mãe dela, e ela teve que ficar com ele por muito tempo até ela finalmente conseguir se libertar. Então, pra mim, foi muito impactante, principalmente aquela cena que ela tá gritando o nome do Arlong e aí o Luffy aparece, ela fica mandando o Luffy embora e aí depois ela pede ajuda. Pra mim, aquela cena foi muito impactante. Nossa, foi muito bom. Esse arco eu achei muito impactante, principalmente quando ela pede ajuda pro Luffy e aí ele sai, ele encontra com o Sanji, o Zoro e o Sop, e aí os 4 vão lá pra o Arlong Park, e aí vão lá lutar. Nossa, foi... E o Zoro tá machucado, e o Luffy cai na água. Aquela foi muito bom, muito bom. E aí, pra mim, a Nami foi, pelo menos até agora, dos personagens que eu vi da tripulação, ela foi a que mais sofreu por essa questão, porque ela passou muito tempo com aquela tripulação que ela não gostava, fazendo algo que ela queria, que era a questão de fazer os mapas, mas ficou longe da irmã, ficou longe da vila dela. Então, pra mim, foi a personagem que mais sofreu até agora. Recentemente entrou um novo membro na tripulação, que foi o Chopper, e eu achei também interessante, porque eu não conhecia a história do Chopper. Eu achava que o Chopper era só, tipo, o mascote da tripulação. Eu sabia que ele existia, mas eu não sabia que ele era médico. Então eu achei bem interessante também ele ser um médico e ter toda aquela questão das transformações. A história do Chopper também é muito boa e ele é muito fofinho. E uma coisa que eu gostei muito do Chopper é que a personalidade dele parece muito com a personalidade do Luffy. Então, recentemente, em um dos episódios, aconteceu lá uma situação e aí o Luffy e o Chopper, eles estavam achando a mesma coisa. Tipo, é como se eles tivessem a mesma inocência. Recentemente, agora no episódio 90 e alguma coisa, apareceu o Ace. Inclusive, eu já tenho spoiler, tá? Tudo certo. Apareceu o Ace, eu não conhecia muito bem o Ace, mas enfim, apareceu o Ace, irmão do Luffy, tem uma personalidade totalmente diferente, mas ele tem aquela preocupação com o irmão, e ele até fica falando pro pessoal pedindo desculpa por eles sempre terem que tirar Luffy do perigo e tudo. Mas por enquanto não falou muito do personagem, nem eu achei que teria algum flashback dos dois, mas ainda não teve. E atualmente, pra quem não lembra, no episódio 100, eles estão naquele arco de Alabasta. E eu tô achando particularmente um arco bem demorado, um pouco arrastado, porque eles só estão andando pelo deserto. E é isso, eu tô assim um pouco... Tá sendo legal porque eles estão fazendo outras coisas, então você tá vendo eles interagindo e tudo como tripulação junto com a Princesa Vivi. Só que tá um pouco arrastado, mas eu tô gostando. Mesmo assim, mesmo estando arrastado, eles não estão fazendo muita coisa, ainda assim é legal de ver os personagens juntos e interagindo. Teve outro momento também que eu achei bem impactante, que foi um pouco antes desse arco, a evolução que o Luffy teve como capitão. Apesar dele ser jovem e um pouco imprudente, às vezes ele achar que tudo vai se resolver se ele bater no pessoal. Quando a Nami ficou doente, ele queria, né, bater no pessoal lá da vila que eles chegaram, e aí a Vivi falou que não era pra ele fazer aquilo, que ele tinha falhado como capitão, porque se ele batesse naquelas pessoas, a Nami não ia conseguir o médico, e aí ele ia tá colocando a vida da tripulação dele em risco por ser imprudente. E aí nesse momento o Luffy vai e pede desculpa e pede pra eles salvarem a companheira dele, e eu achei, tão emocionante esse momento de uma evolução do Luffy. E aí depois, quando eles... Cara, não é possível, isso é uma conspiração com o meu vídeo sem roteiro, porque já passou moto, já passou pessoa gritando, já passou carro fazendo barulho, tudo bem. Eu achei muito impressionante essa evolução dele como capitão, principalmente naquele momento que tem que subir a montanha, porque aí o Sanji se machuca e ele já tá levando a Nami nas costas, e aí o Sanji fala pra ele não lutar, porque senão ele vai receber impacto, o impacto vai ser todo na Nami e ela vai ficar pior. E aí eles acabam lutando contra aqueles coelhos enormes, e o Luffy acaba ajudando um dos coelhos, que posteriormente vai acabar ajudando ele também, mas no fim tem a avalanche e o Sanji se machuca.
boca. E aí o Luffy tem que subir uma montanha muito alta, um negócio muito alto. Ele escala e aí os pés dele estão sangrando, a mão dele tá sangrando e ele tá levando a Nami nas costas e levando o Sanji também. E aí essa parte, assim, eu achei muito impactante também dessa... Apesar do Luffy ter isso, de brincar, de não ser muito sério o tempo inteiro, mas nesses momentos ele sempre mostra porque que ele é o capitão. Então ele cuida da tripulação dele e eu achei que esse momento foi um momento de muita evolução dele, ver que ele não podia lutar, até apareceu lá o rei lá do lugar que eu esqueci o nome, mas aí o Luffy sai correndo e tipo não luta com ele lutaria em qualquer outra ocasião, mas naquele momento ele preza mais pela saúde dos tripulantes dele, da tripulação dele, então ele vai e com a ajuda lá dos coelhinhos ele acaba conseguindo, entre aspas, fugir, subir a montanha e fazer com que os companheiros dele sejam medicados. Eu só queria falar mesmo que eu tô gostando bastante do anime. Me falem se vocês já assistiram One Piece, se vocês pretendem assistir, o que é que vocês acham do anime, do mangá, enfim, eu não conheço muito da história, eu nunca li o mangá, provavelmente nunca vou ler, mas eu tô assistindo o anime, tô gostando bastante, tô achando super divertido. Deixem o like, se inscrevam no canal, até a próxima, tchau, tchau!